volta de umas 8h20 da manhã, né, na cozinha. E aí, quando foi nos comunicado, a gente tem a brigadista aqui da escola, em que ela fez os primeiros procedimentos, né, enquanto eu ligava para o bombeiro, e ela conseguiu apagar o fogo, né. Felizmente, assim, deu esse princípio, mas foi controlado rapidamente, então não deu tantos danos. Diretor, eu acho que é importante esclarecer como que começou na cozinha. Quando você fala começou na cozinha, dá a impressão. Foi lá no fogão? Foi em que espaço, que ambiente da cozinha, um vazamento de gás? Acho que é bom detalhar um pouco para a gente, até olhando lá para o espaço, né? Sim. Então, iniciou na lâmpada. Não se sabe, acho que foi um pequeno curto que deu na lâmpada. E aí começou a sair fogo, né? Esse curto, ele começou a sair fogo pela lâmpada. E aí a gente ficou bastante, né, com medo. E a chave, como a chave não desligou, então a brigadista veio e conseguiu apagar o fogo. Nós estamos falando de uma cozinha que é no piso térreo. Isso, uhum. O prédio tem quantos andares ainda para cima aqui? São 2 andares acima. Nos outros 2 andares superiores foi identificado alguma chama, algo parecido? Não, Ficou restrito a isso? só a cozinha. E diante disso, o que acontecia naquele momento? Eram 8 e quanto você falou, diretor? Às 8h20 da manhã. O que acontecia no piso superior? A gente estava em aula, né? As crianças estavam todas em sala e estava correndo normalmente. A escola tem quantas turmas nesse período da manhã? Quantos alunos frequentam esse espaço de manhã? Então, nós somos escola de tempo integral, então são 13 turmas, são em torno aproximadamente de uns 300 alunos. Tá. Uma vez que vocês identificaram esse princípio de incêndio, como é que foi o protocolo seguinte? As professoras, as salas já começaram a ser evacuadas? Como é que foi? Então, a gente já faz, né, esse trabalho aí com as crianças, então a gente avisou as turmas que não era um trabalho de simulação, obrigada. E aí foi evacuando. Então a gente já sai dali e vai direto para a quadra, né? Então foi feito bem tranquilo, porque tem que evacuar de cima para baixo, né? Porque a fumaça também acabou subindo pelas escadas, né? Essas turmas que ficam nesse piso superior da cozinha aqui, são de que faixa etária que nós estamos falando? De que alunos? Que idade que eles têm? Então, ali em cima da cozinha a gente tem a sala de computação, né? Então, no momento estavam os pequenos, infantil. Que idade? Eles têm, aqui a gente atende de 4 anos até os 12 anos. Esses que estavam na computação eram... Isso, eram os infantis, Tá. pequenos. Mas foi assim, bem tranquilo, porque não aconteceu nada, né? E aí eles conseguiram evacuar, então foram para a quadra tranquilamente, né? As aulas já foram restabelecidas ou elas ficam em off por um tempo? Então, hoje elas foram suspensas, porque a cozinha a gente não pode utilizar, mas assim, amanhã é para ter aula normal. Bom, a primeira questão, isso reforça a importância de nós trabalharmos com os planos de fuga. De todas as escolas, realmente, todos os anos, conforme previsto em calendário, que elas executem rigorosamente os planos de fuga. O que são os planos de fuga? São as simulações em que tanto as crianças como os profissionais são preparados para evacuarem o prédio em caso de necessidade. E o que houve hoje na Escola Carlos João III demonstra que essa é uma iniciativa importante, que funciona, que garante a segurança das crianças e a tranquilidade também das pessoas que estão no prédio. Segunda questão, um prédio como este aqui, por certo que precisa ter reforçada toda a sua estrutura em termos de segurança. Eu tenho repetido, inclusive junto à diretora e à comunidade, que o prédio da Escola Carlos João III nos preocupa pela sua organização, pela sua construção. Nós precisamos intervir aqui com saídas de emergência e atuar mais firmemente na questão da segurança neste prédio e em todos os outros em que isso se fizer necessário. Além disso, revisão da rede elétrica? Sem dúvida nenhuma. A rede elétrica talvez hoje seja um dos grandes desafios da rede municipal de ensino. Nós estamos neste momento encaminhando já a revisão elétrica de 2 das nossas unidades e temos aí uma lista de pedidos de outras unidades também. Por quê? Porque, de modo geral, são prédios mais antigos, são instalações mais antigas e, ao longo do tempo, as escolas e o município investiram muito, por exemplo, em aparelhos de ar-condicionado.
Então, e além de ar-condicionado, são geladeiras, são freezers, são bebedouros, a quantidade de aparelhos elétricos é grande e a estrutura das instalações elétricas demonstra não suportar toda essa carga. Então, a gente tem um grande desafio aqui em Toledo. Isso é um orçamento já tem orçamento para isso para esse ano? Nós estamos agora trabalhando com 2 escolas, né? A Escola Amélio Dal Bosco, Henrique Brode, os projetos estão prontos, deverão ser executados em poucos dias. Estamos atuando no projeto, na elaboração do projeto elétrico da Escola Tancredo Neves e assim sucessivamente nós faremos com as outras unidades. Então, Secretaria de Educação, Planejamento e Fazenda. Sem dúvida nenhuma. E aqui na escola, neste momento, além da escola, a equipe toda ter atuado com muita firmeza e com muita qualidade, nós também tivemos a equipe da Prefeitura. Nós já temos aqui o nosso técnico em segurança do trabalho, os eletricistas e os engenheiros da infraestrutura imediatamente desceram, identificaram o problema, tanto que apenas a cozinha está sem luz. O restante do prédio tem luz. E nós não temos as crianças hoje na escola, até porque se instalou também um ambiente um pouquinho tenso. Então, hoje as crianças ficam em casa, a partir de amanhã elas voltam normalmente e a cozinha fica sem luz até que tudo esteja devidamente ajustado. Esses treinamentos das equipes, tanto a brigadista que mencionou, né, diretora, mas também a parte dos próprios estudantes, acontecem de tempos em tempos, é periódico, como é que funciona? Nós temos turmas, né, que formam os brigadistas, os bombeiros fazem a formação com esses brigadistas e a evacuação do prédio é recomendado que se faça a cada semestre uma simulação. Então, no primeiro semestre as crianças fazem uma simulação e no segundo semestre também, de forma que isso se transforme em algo que eles dominem e que consigam se conduzir com relativa tranquilidade numa situação como essa. Outras situações de reformas, então, nós estamos falando de todas as escolas ou não? Nós estamos falando de boa parte das escolas, não de todas, porque progressivamente as escolas sofrem intervenções e são melhoradas nas suas estruturas, mas hoje nós temos vários problemas, né? Eu de imediato aqui já poderia mencionar, por exemplo, o CAIC. O CAIC é uma escola que tem caído muito a energia aqui, a carga está muito grande para a estrutura que a gente tem, né? E nós temos a Valdir Becker também, são várias escolas que têm nos trazido essa queixa e essa preocupação. Então, de fato, essa precisa ser uma das nossas prioridades. Ademais, tem outros assuntos, né? Acho que a secretária depois gostaria de falar também sobre a situação lá da criança, lá, né? Gostaria que não é a palavra, né? Mas é necessário. Então, nós tivemos um fato lamentável na sexta-feira, quando uma criança foi esquecida no transporte escolar, né? É claro que o fato de ter sido esquecida significa que o protocolo não foi cumprido, que quando se chega ao final da rota, precisa entrar no ônibus, verificar, observar, de modo geral, se não há pertences, né? Mas eventualmente pode acontecer de alguém ter ficado dormindo, como foi o caso desta criança. Esteve o dia todo fora de casa, saiu cedinho, o dia todo na escola, certamente muito cansada, acabou adormecendo e o motorista não observou, não cumpriu o protocolo e a criança permaneceu no veículo. Então, nós estaremos conversando, tomando as medidas administrativas em relação à empresa e ao motorista no dia de hoje. Também conversaremos com o pai daqui a pouquinho lá na Secretaria da Educação e isso reforça algo com o que nós já estamos trabalhando. Precisamos de monitores nos nossos ônibus, porque as crianças têm ficado muito mais tempo no transporte escolar, a diferença de idade entre as crianças é bastante grande, elas estão se deslocando de pontos muito distantes. Essa rota da qual nós estamos falando, por exemplo, as crianças saem da região do Panorama e vão a Cerro da Lola. Então, nós estamos falando de mais de 24 quilômetros de deslocamento de manhã e à tarde. Então, essa conjuntura toda do transporte escolar requer, de fato, que novas medidas sejam tomadas. Bom, nós estamos falando de várias situações, né, Janice? De situações desde a questão da licitação, esse já é um segundo, terceiro caso, né, de crianças. E o problema está se agigantando, não sei se seria dessa maneira, mas há uma revisão, uma necessidade de revisão até mesmo da própria licitação em relação a tudo isso, quer dizer, vai entrar como, digamos assim, itens a serem considerados para a absorção dessa empresa, a contratação dessa empresa? Com certeza. A grande questão é a licitação, é o modo como o edital é composto e as exigências que esse edital passa a contemplar. Então, no processo licitatório que nós faremos para 2026, a comunidade toda está acompanhando o imbróglio que nós estamos enfrentando no transporte escolar agora em 2025. Estamos já na iminência de resolver todos os problemas e a compor o processo licitatório para 2026. E uma das questões será que haja monitor nos ônibus. Obviamente que isso significa mais custo,
porque o empresário terá que, além do motorista, terá que contratar o monitor. Essa conta é a conta que a prefeitura paga, mas a segurança das crianças exige e é um investimento necessário. Ainda sobre o episódio de hoje do receber incêndio, além da atuação dos brigadistas, houve também algum suporte ou atendimento feito por parte do Corpo de Bombeiros ou da Defesa Civil? O Corpo de Bombeiros foi solícito, imediatamente esteve aqui, também nos comunicou do que estava acontecendo, nos tranquilizou. Então, houve, na verdade, uma ação bem articulada da própria escola em relação ao Corpo de Bombeiros e à equipe da Prefeitura, da Secretaria da Educação. Então, esse conjunto de atores conseguiu agir de forma que a situação fosse contornada de maneira feliz.